Existe um momento na vida em que você percebe algo que a maioria das pessoas jamais entenderá. Não é quando você ganha dinheiro, não é quando conquista reconhecimento, não é quando finalmente recebe os aplausos que sempre desejou. É quando você descobre que a sua força nunca dependeu de nada disso. Preste atenção. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque está cansado. Cansado de explicar suas intenções. Cansado de tentar provar seu valor. Cansado de dar o melhor de si e ainda assim sentir que ninguém percebe o quanto você luta. Mas existe algo que poucos compreendem. As maiores transformações acontecem longe dos olhos das pessoas. Enquanto o mundo está ocupado observando resultados, a verdadeira mudança acontece no silêncio. E se você entender isso hoje, algo dentro de você começará a mudar. Porque existe um sinal que muitas pessoas ignoram quando estão prestes a viver uma grande transformação. Esse sinal não aparece em forma de dinheiro, não aparece em forma de elogios, não aparece em forma de reconhecimento imediato. Na maioria das vezes, ele aparece em forma de solidão. Sim, solidão. E é exatamente nesse ponto que quase todo mundo desiste. Quando as mensagens param, quando os convites diminuem, quando ninguém parece acreditar no que você está construindo, quando o esforço parece invisível, é aí que a mente começa a criar dúvidas. Será que vale a pena? Será que estou no caminho certo? Será que devo desistir? Mas observe algo importante. Todas as grandes mudanças exigem um período de isolamento. Uma árvore não cresce diante dos seus olhos. Uma semente passa muito tempo escondida debaixo da terra antes de mostrar qualquer sinal de vida. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você olha para a sua vida e vê poucos resultados, mas não consegue enxergar as raízes que estão sendo criadas. O problema é que vivemos em um mundo que recompensa a aparência. Todos querem mostrar, todos querem impressionar, todos querem parecer fortes, mas os verdadeiramente fortes não estão preocupados em parecer. Eles estão ocupados se tornando. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem quer parecer forte busca aprovação. Quem está se tornando forte busca evolução. E a evolução quase sempre acontece em silêncio. Pense por um instante. As pessoas mais disciplinadas que você conhece não passam o dia anunciando sua disciplina. As pessoas mais focadas não passam o dia explicando seus objetivos. As pessoas mais determinadas não precisam convencer ninguém. Elas simplesmente continuam. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando tudo parece lento demais. E talvez seja justamente isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa de mais aprovação. Você precisa de mais persistência. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não abandona seus sonhos por falta de capacidade. Abandona por falta de paciência. Querem resultados rápidos. Querem reconhecimento imediato. Querem recompensa antes da construção. Mas a vida não funciona assim. Tudo o que possui valor exige tempo. E quanto maior o objetivo, maior costuma ser o período de preparação invisível. Existe algo que diferencia os fortes dos fracos. Os fracos trabalham apenas quando estão motivados. Os fortes trabalham mesmo quando não estão. Os fracos dependem do entusiasmo. Os fortes dependem do compromisso. Os fracos param quando encontram obstáculos. Os fortes entendem que os obstáculos fazem parte do caminho. E é por isso que poucos chegam onde realmente desejam. Porque quase todos desistem durante a fase silenciosa. A fase em que ninguém vê. A fase em que ninguém reconhece. A fase em que parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente nessa fase que tudo está acontecendo. Existe um erro que destrói o potencial de milhares de pessoas. Comparação. Elas observam o capítulo 20 da vida de alguém e comparam com o capítulo 2 da própria história. Olham para quem já chegou e esquecem de quem ainda está construindo. E quando fazem isso, começam a desacreditar do próprio caminho. Não faça isso. Cada pessoa possui um ritmo. Cada jornada possui um tempo. Cada construção possui um processo. O que importa não é onde os outros estão. O que importa é se você continua avançando. Mesmo que seja um passo por dia. Mesmo que ninguém perceba. Mesmo que pareça pouco.
Porque pequenas ações repetidas durante muito tempo criam resultados que parecem impossíveis para quem observa de fora. É por isso que os fortes crescem em silêncio. Eles entendem algo que a maioria ignora. O barulho não produz resultados. A constância produz. O discurso não produz resultados. A execução produz. A intenção não produz resultados. A ação produz. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido sua vida começará a mudar. Talvez você esteja enfrentando críticas. Talvez pessoas estejam duvidando de você. Talvez estejam questionando suas escolhas. Mas pense, se toda vez que alguém duvidar de você, você abandonar seu caminho, então quem está controlando sua vida? Você? Ou a opinião dos outros? Existe uma liberdade enorme quando você entende que não precisa convencer ninguém. Você não precisa ganhar todas as discussões. Você não precisa responder todas as críticas. Você não precisa justificar todas as decisões. Às vezes, o maior sinal de maturidade é simplesmente continuar. Continuar trabalhando. Continuar aprendendo. Continuar evoluindo. Continuar construindo. Enquanto os outros gastam energia falando, você investe energia fazendo. E essa diferença muda tudo. Porque o tempo sempre revela quem estava apenas falando e quem realmente estava construindo algo. Pode demorar, mas revela. Sempre revela. Por isso não tenha medo do silêncio. O silêncio não é vazio. O silêncio é preparação. É no silêncio que você aprende. É no silêncio que você amadurece. É no silêncio que sua mente se fortalece. É no silêncio que sua identidade é construída. E quando essa identidade finalmente se torna forte o suficiente, nada externo consegue abalá-la. Nem críticas, nem rejeições, nem fracassos temporários, nem obstáculos inesperados. Porque você deixa de depender das circunstâncias para continuar avançando. Você passa a depender apenas da sua decisão. E uma pessoa decidida se torna extremamente difícil de parar. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Mas a confiança não vem antes. Ela vem depois. Primeiro você age. Depois você aprende. Depois você melhora. Depois você cresce. E então a confiança aparece. Esperar confiança para começar é um dos maiores enganos que existem. Os mais fortes não começaram confiantes. Começaram comprometidos. Existe uma enorme diferença. Compromisso continua mesmo quando o entusiasmo desaparece. Compromisso continua mesmo quando surgem dúvidas. Compromisso continua mesmo quando os resultados demoram. E é justamente por isso que o compromisso constrói vidas extraordinárias. Talvez neste momento você esteja passando por uma fase difícil. Talvez esteja cansado. Talvez esteja frustrado. Talvez esteja pensando que seus esforços não estão produzindo resultado. Mas escute com atenção. Nem tudo o que está crescendo pode ser visto. Nem tudo o que está mudando pode ser medido. Nem tudo o que está sendo construído aparece imediatamente. Às vezes, o maior progresso acontece dentro da mente. Você começa a pensar diferente. Começa a reagir diferente. Começa a agir diferente. E quando isso acontece, o resultado externo é apenas uma questão de tempo. Porque toda mudança externa nasce primeiro dentro de você. A realidade sempre acompanha a identidade. E quando sua identidade muda, sua vida inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. Por isso, não abandone o processo. Não abandone a construção. Não abandone a disciplina. Não abandone aquilo que você sabe que precisa fazer. Mesmo quando estiver difícil. Principalmente quando estiver difícil. Porque são exatamente esses momentos que moldam as pessoas extraordinárias. Qualquer pessoa consegue continuar quando tudo está funcionando. Mas continuar quando ninguém acredita? Continuar quando ninguém vê? Continuar quando tudo parece lento? Isso é raro. E pessoas raras produzem resultados raros. Agora pense em tudo o que você já superou. Pense em todos os momentos que pareciam impossíveis. Pense em todas as vezes que você acreditou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, continuou. Você chegou até aqui. Isso significa algo. Significa que existe uma força dentro de você que talvez nem você tenha percebido completamente.
Uma força que não depende de aplausos. Uma força que não depende de reconhecimento. Uma força que não depende da aprovação de ninguém. E essa força cresce cada vez que você escolhe continuar. Cada vez que você escolhe levantar. Cada vez que você escolhe persistir. Cada vez que você escolhe seguir em frente apesar das dificuldades. É assim que os fortes são construídos. Não em dias fáceis, mas em dias difíceis. Não durante os aplausos, mas durante o silêncio. Não quando tudo dá certo, mas quando eles se recusam a desistir. E talvez esse seja o sinal que você estava esperando. Talvez a ausência de reconhecimento não seja uma confirmação de fracasso. Talvez seja apenas uma fase da preparação. Talvez a solidão não seja abandono. Talvez seja treinamento. Talvez os desafios não sejam punições. Talvez sejam oportunidades para desenvolver uma força que você ainda não sabia que possuía. Por isso, continue. Continue aprendendo. Continue evoluindo. Continue construindo. Continue acreditando no processo. Porque um dia as pessoas verão os resultados. Mas apenas você saberá quantas batalhas silenciosas precisou vencer para chegar lá. E quando esse dia chegar, você entenderá que a verdadeira vitória nunca foi apenas alcançar um objetivo. A verdadeira vitória foi se tornar alguém capaz de alcançá-lo. Se esta mensagem falou com você, deixe um comentário escrevendo: "Eu escolho continuar." Porque toda grande transformação começa exatamente nesse momento. No momento em que uma pessoa decide não desistir.